Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é uma segunda-feira, 14 de julho de 2014, 21 graus na cidade de Jaú, 20 horas, ou melhor, 19 horas e 49 minutos. Estamos transmitindo desde a Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nós vamos estudar hoje do livro 2, livro 2, capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, na sua questão de número 119, que faz parte do item 7, Progressão dos Espíritos. Todo mundo aborda? Vamos lá. Pergunta: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e à missão que lhes cabe nos diferentes graus. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Dentro dessa resposta incide uma série de ensinamentos aqui. Bem, deve ser o Rodrigo, provavelmente, né? Mesma coisa que dizem espíritos privilegiados, isso não existe. A primeira coisa que ele está dizendo é isso. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Porque para atingir essa perfeição, os espíritos têm que trabalhar muito, se empenhar muito. Portanto, não existe privilégio para ninguém. Para ninguém. Todos têm as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades e a mesma condição, exatamente igual, para progredir. Portanto, não há por que razão Deus nos livrar de alguma coisa, porque não tem que livrar de nada, ao contrário. Nos livrar seria nos livrar de alguma imposição, como punição, né? Mas não existe punição na evolução. Na evolução, o que existe é a oportunidade. Consequentemente, a ideia que o homem faz de que Deus poderia, se quisesse, tirar todo o sofrimento da terra para que o homem não sofresse mais, ele estaria fazendo exatamente o inverso daquilo que é proposto para a sua felicidade. Vocês querem ver um exemplo prático aqui na nossa terra? O que a gente ouve que as pessoas dão como solução para a sua vida, ou como linha de conduta para a sua vida, se elas ganhassem muito dinheiro na loteria? A primeira coisa que elas falam: Não. Parar de trabalhar. Essa é a primeira. A maioria, 99,9% das pessoas dizem assim: a primeira coisa que eu faria, eu pararia de trabalhar. Pode notar. Né? Então, o que acontece com isso? Se a pessoa para de trabalhar, o que ela está fazendo? Primeiro, está prejudicando a ela mesma enormemente. Segundo, ela vai estar dando um péssimo exemplo para os filhos, noras, genros, amigos, vizinhos, que o cara ganhou, ele tem o direito de parar de trabalhar. É o contrário. O dinheiro não é dado para o homem, para simplesmente ele gozar dessa situação financeira e ficar na inércia, não fazer mais nada. É o contrário. Ele vai trabalhar triplicado, ele vai trabalhar muito mais. Ele teria que trabalhar para o seu benefício espiritual o triplo, para distribuir esse dinheiro de maneira a valorizar a ele e aqueles que dependessem dele. Criar indústrias, criar lojas de comércio, enfim, fazer com que esse dinheiro gerasse
Riqueza. E não ficasse estacionado a benefício dele. Não é? Primeira coisa, gerar emprego. Essa é a primeira coisa que o dinheiro tem que fazer. Gerar riquezas, benefícios para as pessoas. Não é? Enquanto a maioria das seleções vieram aqui para jogar futebol, ficaram em hotel de luxo e se divertiram a valer, os alemães foram lá, construíram um hotel para ficar no hotel e doaram esse hotel para ser escola de gente pobre. Olha a diferença do pensamento de uma pessoa culta, né, de uma pessoa com mais cultura, e que já passou por 2 grandes guerras, porque esse é o problema do alemão e do europeu. Problema que eu digo, problema no sentido, vamos dizer assim, de amplitude da visão, né, e da maneira de encarar as coisas. Talvez isso que o Brasil precisasse fazer. Exatamente, aqui falta exatamente isso. E tudo que nós temos é conseguido com que dinheiro? Dinheiro de empréstimo. O Brasil conseguiu a grande maioria das coisas que tem com dinheiro emprestado de fora, vem de graça. Aliás, de graça não, é a custa da fome e da miséria do povo. Mas vem sem o esforço do próprio, sem a poupança que nós deveríamos fazer para que esse dinheiro pudesse gerar riqueza. O povo que mais poupa no mundo é o japonês. O nível de poupança deles é enorme. Por quê? Eles também passaram por guerra e eles sabem quanto a falta que faz você ter uma reserva para você tocar a tua vida. Não é? Então Deus não tem que livrar a gente de nada, ao contrário, se Ele livrar a gente desses problemas, se Ele livrar a gente da dívida da água, da luz, do aluguel e de todas as coisas no final do mês, o que a gente vai fazer? Vamos cruzar os braços, não vamos fazer nada, ficar na inércia, e ao invés de progredir, nós vamos realmente aí vamos estacionar na nossa evolução. Né? Então, essa pergunta é bem a propósito disso, porque Kardec sabia. Como? Mesmo com tudo isso, tem gente que não tem responsabilidade. Mesmo com todas as necessidades da vida, há pessoas que não têm responsabilidade, não trabalham, vivem à custa dos outros, do pai, da mãe, enfim, às vezes até dos próprios filhos. É um peso para a família, né? Eu acho um absurdo o cara, porque chegou na condição de aposentado, ele viver às custas da família, ser um peso para a sociedade. Né? Um absurdo. Se tem saúde, pode trabalhar, tem inteligência, tem condição de trabalhar, ele tem mais é que produzir, não tem que ficar parado. Né? Mesmo assim, tem gente que vive de aparência, né? E vive às custas, às vezes, da mulher, dos filhos, vive às custas dos outros, não quer trabalhar, às vezes tem saúde, às vezes até tem juventude, tem tudo, mas é uma pessoa que é indolente, está cheio de gente assim no mundo. Quer dizer, o que acontece com esse tipo de gente? Vai chegar um momento da vida dele que essa situação vai acabar e a vida vai cobrar dele a sua indolência. Porque nós sabemos como desencarna esse tipo de gente, está escrito no livro do Céu e Inferno, como esse tipo de espírito desencarna muito mal. Desencarna com a vida lhe cobrando aquilo que ele não fez. Né? A própria vida se encarrega. Eu falei, vai chegar um momento da vida dele em que a vida vai cobrar. E desencarna muito mal. Esse é o grande problema. O Rodrigo escreveu aqui, o Rodrigo, a Juliana e o Wagner estão presentes. Já deram. Rafael, desculpa. Rafael, estão presentes já, com muita satisfação, inclusive que nós recebemos o Rafael, né? Que a internet dele lá é meio precária, mas está conosco hoje, e ele escreve o seguinte: a valorização do ter e não do ser, é verdade, vai contra os princípios das leis naturais, é isso mesmo, exatamente isso. As leis naturais, elas existem para prover a vida no universo, né? E consequentemente ajudar o homem, auxiliar o homem na sua evolução, né? Ele faz o Espírito faz uma pergunta para Kardec: onde estaria o mérito sem a luta? Quando a gente atravessa mais um dia, né, quando nós passamos mais um dia, que nós cumprimos as nossas tarefas, que nós cumprimos tudo aquilo que nós nos propusemos a cumprir naquele dia, que nós cumprimos as nossas obrigações, os nossos deveres, nós nos sentimos bem, porque é um dia que nós fizemos tudo aquilo que nós deveríamos fazer. A paz do ocioso não é paz.
Quem tem paz é o cara que trabalhou muito e põe o corpo na cama para descansar com mérito, merecidamente. Né? E ele diz uma coisa extremamente importante, que diz assim: de outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade. O espírito forja a sua personalidade nas dificuldades e nas diferenças entre os homens. Ou seja, visualizando, analisando, criticando, ainda que muitas vezes veladamente, o outro, ele aprende e molda o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua personalidade. E ele diz assim: e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Quer dizer, cada um na sua condição, na sua situação, dentro da sua evolução, da sua maneira de ser, do seu modo de ser, contribui, quer queira, quer não queira, com a harmonia do universo. Estejamos nós no grau de evolução que nós estivermos. Na condição de ameba, ou na condição de espírito puro, nós vamos contribuir para a harmonia do universo. Não é? Por exemplo, quanto uma minhoca fertiliza o solo? E é uma minhoca. E nós não pegamos a minhoca na mão e não valorizamos em nada aquele ser. Né? E, no entanto, ela tem uma importância muito grande para a fertilidade do solo, por exemplo. Né? Um exemplo bobo que eu estou dando, mas é um exemplo. Né? Kardec, o Rafael escreve: o maior bem-estar do ser humano, mas não completou. Eu acho que ele vai completar. Kardec completa: como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus graus, enquanto a segunda é enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Bem explicado, né? Bem melhor explicado. Com alguma dúvida a respeito disso? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos à questão de número 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Resposta: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Até porque o mal não existe. A gente cansa de repetir isso aqui, e a gente, ao longo do estudo da obra, a gente entende isso. O mal é uma coisa inerente ao ser humano na sua ignorância, dentro da sua ignorância. Ele acha que é mal aquilo que lhe traz desconforto. Tudo que lhe traz desconforto para ele é mal, não é bom. E uma coisa não é boa nem má, ela é neutra. A gente é que faz as coisas aquilo que elas são. Né? Então os espíritos não passam pela fieira do mal, mas sim da ignorância. Não posso dizer que, em vez de falar que a pessoa está fazendo mal, está sendo ignorante? Não, a gente pode dizer que ela está fazendo mal, sim, para ela mesma. Para ela mesma. Para ela mesma. Não é? Ela está, na realidade, a ignorância gera muita coisa ruim, né? Porque a ignorância, ela não decide não toma as melhores decisões, né? O que traz o conhecimento das coisas? Exatamente esse fato. Você, ao invés de cometer uma atrocidade qualquer contra uma pessoa, você decide por uma atitude mais suave, mais tranquila, mais condizente com o pensamento de um ser mais elevado. O ignorante, o primeiro impulso dele qual é? Numa discussão, numa desavença qualquer, matar o outro. Não é isso? Enquanto que uma pessoa ponderada, ela fala assim: não, eu vou discutir, né?
deixa, ele vai se acalmar, depois a gente conversa e tal. Quer dizer, são atitudes para a mesma situação, decisões completamente diferentes, né? Completamente, que geram efeitos completamente diferentes, né? O resultado daquilo é completamente diferente entre si. Então, a ignorância traz isso, né? Por que nós convivemos com a ignorância aqui no nosso mundo? Porque nós também somos ignorantes e tomamos essas decisões em outra encarnação, essas decisões equivocadas, né? Então, por isso que não existe vítima. Quem passa por uma situação como essa, passa exatamente pelo fato de que precisa, está na história do seu espírito, que ele precisa passar por essa situação para reaver-se com a justiça divina, não é? Mas o fato é que o mal, como o homem entende, ou seja, ele, né, ser mal e promover o mal para os outros, ele está completamente equivocado, porque ninguém consegue fazer mal para ninguém, né, senão que esse mal se torne em muito prejuízo para ele mesmo. Então, isso tudo acaba sendo um aprendizado. Sempre é, viu, Orlando? Sempre é. O cara faz tanto mal ao longo da vida, tem gente que é perverso mesmo, né? Age com perversidade e tal. Ele comete tantos equívocos desse tipo, depois que ele desencarna, passa por situações como aquela, né, que a gente estudou, entendeu? Na sexta-feira agora a gente está estudando como as pessoas desencarnam, que está no livro na Revista Espírita de 1860 e 61. E a gente está estudando como um espírito se sente. Então está vendo lá que o sujeito desencarna muito, sofrendo muito, né? Não é brincadeira, né? Então o cara desencarna daquele jeito, primeira coisa que ele sente, que ele vai ficar eternamente naquela situação. Tem até medo de desencarnar. Não, ao contrário. Aí que não pode dar. Aí que não pode dar. Aí que não pode dar. Não, ao contrário. Olha, se nós quisermos saber o que nós podemos fazer pelo nosso espírito, nós temos que começar agora. Mas acho que esse que é o problema, né? A gente sempre tem medo do que vai. A gente tem que olhar para frente. Não pode ter. É o contrário, é daqui para frente. Como você falou, quando a pessoa se determina a mudar, os bons espíritos vêm. É claro. O apoio, Evidente. a orientação, a inspiração para você mudar. Evidente. Então, a partir dali, eles vão ser sempre os seus amigos. Os espíritos, eles não dão essas orientações e nem permitiram que lições como aquela sejam colocadas na revista espírita para causar terror em nós. É o contrário. Não é para aterrorizar as pessoas. As pessoas que já se interessam por esse tipo de aprendizado, ela tem a cabeça em outro lugar já. Já não é mais a cabeça aonde ela tinha. Por que ao tempo de Jesus, no tempo do cristianismo primitivo, o verdadeiro cristianismo, os homens mudavam o seu nome quando eles começavam no cristianismo, quando eles adentravam o cristianismo? Porque eles eram considerados outro homem, outra pessoa, outra mulher. Por que isso? Deixavam de uma atitude e passavam a ter uma outra atitude. Paulo fala assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Hoje eu sou. Depois se tornou salvo, falou: depois que eu me tornei adulto, hoje eu penso como adulto e ajo como adulto. Ele estava querendo falar exatamente a diferença, essa diferença entre nós conhecermos a verdade e desconhecermos a verdade. Muda totalmente o foco da nossa vida, ele se altera completamente. É aí que está o ponto. Aí que está exatamente o ponto. Nós não podemos temer jamais, viu? Até porque não tem ninguém santo aqui não. Ninguém é santo não, nem encarnado nem desencarnado. Nós devemos ter alguns espíritos superiores aqui entre nós, nos inspirando, nos ajudando a entender as lições, mas salvo esses, daí para baixo, todo mundo está no mesmo barco. Mesmo no mundo de regeneração, os espíritos não são, ainda tem provas de expiação para passar. Então, nós temos ainda um caminho grande pela frente para aparar as nossas arestas e tal, e ser realmente o espírito superior. Mas nós não devemos temer jamais, porque Deus é bondoso e misericordioso.
Kardec diz assim, tem uma parte, está no livro Céu e Inferno, que diz assim: cada falta nossa será punida severamente, mas cada coisa que nós fizermos de bom será retribuído com toda a grandeza do Criador. Então, se cada coisa que nós fizermos de boa será retribuído para nós com toda a grandeza do Criador, nós devemos esperar coisas boas. É só a gente começar a mudar de posição, né? Mudar a nossa maneira de agir, de fazer, de pensar, de desejar as coisas, né? Tirar o foco. Paulo falou que o amor cobre uma multidão de pecados. É isso, exatamente. Exatamente. E Jesus fala muito disso também, né? Que as coisas que nós vamos receber de benefício são multiplicadas ao centro, né? As coisas que nós fizermos de boa serão multiplicadas em muito. É claro que todo mundo tem aqui a ver com a sua consciência. E a consciência é o aguilhão do espírito, é o nosso juiz rigoroso, né? É claro que todo mundo tem a ver com a sua consciência, porque não poderia ser de maneira diferente. Somos espíritos ainda falíveis, né? Ainda no começo da sua evolução, mas já deixamos um caminho para adentrar um outro caminho. Já deixamos aquele caminho do materialismo, da inconsequência, da irresponsabilidade, e para adentrar um outro caminho. Nós temos conhecimento hoje. Deus julga pela intenção. Claro, e o Criador julga pela intenção. Ele não vai pegar o ignorante e julgar da mesma maneira que julga a gente, né? Que condição temos um de nós de cometer uma atrocidade, um assassinato, um homicídio? É claro que até pode acontecer na nossa vida. Nós estamos até sujeitos a isso. Por quê? Porque o homem tem o direito legítimo de se defender. Mas atacar alguém deliberadamente, por ódio, por desejo de vingança, isso não cabe mais para nós. De jeito nenhum. Está longe de nós cometer uma atitude como essa. Por quê? A gente sabe das consequências, sabe que não vai acontecer. Nem desejar mal às pessoas. Nem desejar mal, muito menos. Eu faço de vez em quando essa brincadeira com o pessoal de sexta-feira, né? Vamos pensar em alguém aqui, vamos odiar muito essa pessoa, vocês topam? Não, pelo amor de Deus, não vamos não. É claro que não vai querer, sabe da consequência, né? Sabe que da lei de causa e consequência, né? A Juliana está escrevendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pai, o André falou que a pior coisa que existe para o ser humano é ficar inerte, sem fazer nada. Por isso que ele procura pintar, ler, estudar e etc. É verdade, ela está na casa da sogra dela, e a sogra dela, o marido da sogra dela, o sogro dela, ele foi um engenheiro, né, viajou o mundo inteiro, e essa pessoa hoje tem 80 anos de idade, né? E já está, fisicamente, já não tem mais condição de trabalhar. Mas ele não para de atividade, com as atividades dele, não. Ele pinta, nós temos um quadro dele em casa, ele lê, estuda, né? Quer dizer, não está na inércia de jeito nenhum, nem permanece na inércia, porque uma pessoa que trabalhou até agora não tem como ficar inerte, né? Ainda mais com uma atividade que exige raciocínio, que é a engenharia, né? Não tem como. E ele falou também que todos devemos sugar a vida. Olha o termo que ele usa aqui. Sugar a vida é tudo de melhor que ela sempre nos oferece. É verdade. A vida sempre oferece coisa boa. Depende do ponto de vista de cada um, né? A pessoa tem um copo pela metade e, dependendo do ponto de vista, ela pode dizer que o copo está quase vazio ou que o copo está quase cheio. Depende do ponto de vista de cada um. É só uma questão de ponto de vista. Pessimista ou otimista? Hã? Pessimista ou otimista? Tem o pessimista e o otimista. Mas nós não devemos ser extremamente pessimistas, sabe? Ou melhor, nem extremamente otimistas, né? Os extremos não são bons. Nós devemos fazer como o ditado chinês, que diz assim: viva sempre esperando o melhor, não é? Prepare-se para o pior e aceite o que vier.
Esse ditado é perfeito, né? Porque ele é real. Nós devemos sempre esperar o melhor da vida. Devemos sempre ter bom senso e a cautela de aguardar o pior, né? E nos preparar para ele e aceitar o que vier, né? Ter o bom senso de aceitar o que vier. Mas sugar a vida, o que ele está dizendo aqui de sugar a vida é uma coisa muito importante, porque a vida ela pode oferecer muitos prazeres para nós, sem que isso signifique que nós perdamos a nossa saúde, a nossa moralidade ou a nossa condição de ser humano por conta disso. Né? Nós podemos e devemos sugar a vida, como ele usou o termo aí, né? Usar o que a vida tem de melhor em nosso favor. Muito bem. Questão de número 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. O espírito sendo simples e ignorante, ele não é nem bom nem mal. Ele é neutro. Ele vai dar o destino para a sua vida, o destino que ele quiser. O destino que ele assim entender. Tanto isso é verdade que alguns espíritos abreviam as suas estradas dos mundos inferiores e dão saltos na sua evolução. Saltos no sentido de apressarem essa evolução. Nada na natureza dá salto, né? No sentido de queimar etapas, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas apressam a sua evolução. O Rafael escreve: insano é aquele que faz a mesma coisa esperando por um resultado diferente. Verdade? Rafael está filósofo hoje. Está filósofo. O que aconteceu? Está fazendo bem o ar de Mato Grosso. Rafael está desde, como é que é o nome? Mineiros, né? Mineiros de Goiás. Mineiros de Goiás. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. É Goiás. Mineiros de Goiás, no estado de Goiás. Mineiros e estado de Goiás. De Goiás. Norte de Goiás ou sul de Goiás? Não sabe? Sul, é mais aqui próximo do estado aqui, né? Acho que é sul que seria. Talvez ele responda aí. Ele falou aquele dia. Que está bem distante daqui. Bom, vamos seguir. Ele está escrevendo alguma coisa, enquanto ele escreve a gente segue aqui. Ele falou que tem bastante arara, tucano. Deve ser lindo, hein? Deve ser lindo, né? Conviver com a natureza assim de perto, né? Eu indo para lá, perto, já quase na divisa, eu visitei vários. O Rafael escreveu o seguinte: sair do Brasil para civilizar o povo. Aqui tem que ser filósofo. Ele deve estar no meio do mato mesmo. Vamos lá. Questão de número 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um lado que para o outro. Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem, do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Aquele quadro do pecado original, né, é intuitivamente baseado nisso, embora seja uma lenda, uma alegoria, né, é intuitivamente baseado nisso, nessa história do homem permitir ou não aceitar uma determinada situação.
Questão de número 122. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Resposta: dos espíritos imperfeitos, que procuram envolver e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que quis representar na figura de Satanás. Naquela alegoria, a figura do Satanás buzinando na orelha da Eva, não é? Para que ela comesse a maçã, a alegoria está relacionada ao fato dos espíritos imperfeitos influenciarem o homem, não é? E desejarem a sua queda, o seu sofrimento. Questão de número 122b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Resposta: segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido domínio sobre si mesmo, que os maus desistam de obsediá-lo. Não é para o resto da vida, né? É até o momento em que o espírito tenha tal domínio sobre si mesmo, que ele diz assim: olha, não adianta vocês me influenciarem, porque não vai pegar, aqui não pega, vamos procurar outra freguesia. Jesus não pode ter sido tentado, como se conta lá no Evangelho, durante 40 dias e 40 noites no deserto. Porque ele é um espírito superior, um espírito puro, não tem como você tentar um homem daquele. Pode fazer o que você quiser, não tem como. Ele não se deixaria envolver por ideias antagônicas à ideia de um espírito perfeito como ele, não tem como. E o tempo todo mostra que ele não se deixou, né? Claro. Viver no meio do ambiente que ele vivia e conhecer como ele conheceu, não tinha como outra. As atitudes deles mostram que ele era um espírito que, ao contrário do que se pregava, ele era um espírito que jamais se deixava envolver por qualquer circunstância. Quem está numa circunstância daquela, à beira da morte, supliciado da maneira que ele foi, que conta a história, não sei se é verdade ou não, mas a história conta que foi daquela maneira, supliciado, e pedir, né, e responder para um potentado de Roma, como ele respondeu, né, que o reino dele não era desse mundo, que se ele quisesse, se fosse desse mundo, Deus mandaria uma legião de anjos para o retirar daquele lugar e tudo mais. Responder com esta consciência, né, desta maneira, é só para quem tenha domínio total sobre sua personalidade, sobre seu caráter. Isso é próprio do espírito puro, né? Exatamente, porque o espírito sofrendo tudo aquilo que ele sofreu e ainda ter esse tipo de consciência, ele tem um domínio total sobre si mesmo, né? Quem faz muito isso é o oriental. O oriental trabalha muito nesse sentido, no domínio da mente sobre o corpo. O ocidental, ele faz o inverso. Ele deixa o corpo dominar a mente, né? Vive mais pela paixão, ainda mais o latino, né? Essa tendência de viver mais pela paixão e tudo mais, né? Menos racional. Mas o oriental não, o oriental, ele, embora seja um pouco místico e tal, um pouco esotérico também, mas eles trabalham muito essa questão do domínio da mente sobre o corpo. Existem coisas que se faz, por exemplo, na Índia, né? Determinados domínios que o homem tem sobre o corpo, a gente fica abismado de ver. Eles desenvolveram muitas técnicas. Muitas técnicas de domínio. Jesus, na condição de espírito puro, ele podia sucumbir à prova? Não, de nenhum. Não, né? Nem Kardec. Nem Kardec, na minha opinião. Tem muita gente que diz que não sei quem reencarnou para, se caso Kardec não aceitasse a missão. Então, mas ele nem conheceu ele. Se fossem espíritos afins realmente, acho que morando próximo do outro, os contemporâneos não se conheceram. Pessoalmente não, né? Embora a afinidade de pensamento seja muito grande, mas Leon Denis não conheceu pessoalmente Kardec. Não, Camille Flammarion foi discípulo de Kardec. Foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele era um astrólogo, filósofo, né, escritor, e era discípulo de Kardec, né? Ele é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu entendo particularmente que Kardec não tinha a condição de
falhar na prova dele de jeito nenhum. Né? E Jesus muito menos. Jesus veio com uma missão que muito pior que a de Kardec, porque ele veio no meio de semi-selvagens. Né? Enquanto Kardec já veio no século XIX, já com uma filosofia mais desenvolvida, a ciência mais desenvolvida, ele estava no centro da cultura da Terra naquele momento, que era a França, né, Paris, né? Então ele estava numa situação, inclusive, que permitiu o desabrochar daquelas ideias e o vingar daquelas ideias, né, naquele momento. Consequentemente, a missão dele não foi tão áspera como a de Jesus, que não pôde falar toda a verdade. Teve bastante gente que ajudou, né? Jesus também teve, né? Se não entre os encarnados, entre os desencarnados, certamente ele teve muito apoio, não tem a dúvida, né? Mas entre os encarnados também, né? Teve lá aquele povo que seguia ele, que ele protegia, que ele ajudava. Mas é que, na realidade, Jesus tinha a grande missão dele, era de mostrar para o homem a imortalidade da alma. Então ele tinha que desencarnar. Não tinha como. Não era para acontecer como aconteceu com Kardec, o desencarne natural. Né? Ele tinha que mostrar para o homem o valor da sobrevivência da alma. E a realidade dessa sobrevivência. Esse foi o grande enfoque da vida de Jesus. Né? Vocês caminharam comigo, viveram comigo, me viram vivo, me viram morrer, e da maneira mais infamante possível, e da pior maneira possível, porque a pessoa morre asfixiada na cruz, né? Ela fica naquela posição, projetado o corpo para frente, com os braços pregados, vai forçando o pulmão, forçando, comprimindo o pulmão de tal maneira que a pessoa morre asfixiada. Vocês me viram morrer, e agora eles estão vivendo vivo novamente, porque ele aparece novamente para os seus discípulos, quer dizer, conversa com eles de igual para igual, e várias vezes, esse aparecimento aconteceu várias vezes. Então, a grande missão dele foi essa, né? A morte não existe, o espírito sobrevive sempre. Estava precisando disso aí. Exatamente, porque eles estavam focados muito na matéria, e muito também nos rituais. O povo judeu é um povo muito focado até hoje nisso, no ritual, naquilo que é obrigação ritualística. Quando você se obriga a rituais, você esquece o verdadeiro foco da coisa. Você deixa o que é o fundo para apenas cultuar a forma, né? O que é uma coisa muito errada, porque você acaba muitas vezes esquecendo o real valor das coisas dentro do culto, dentro do... Passa a se tornar mecânico, né? Passa a se tornar uma coisa... E o espiritismo surgiu para acabar com o materialismo. O espiritismo surgiu para reafirmar os ensinamentos de Jesus, e que a morte não existe, né? E veio no momento em que a Terra dizia assim: nós não precisamos mais de Deus, nem de religião. A ciência é autossuficiente, né? Mas a filosofia estava em franco progresso, né? Então ajudou muito a Kardec a fazer florescer essas ideias, porque o homem estava muito desenvolvido do ponto de vista intelectual, ele precisava dessas ideias, ele precisava de acreditar em algo, e de acreditar em algo palpável do ponto de vista racional. Tanto que o Espiritismo é a única filosofia que é capaz de fazer com que o homem entenda a existência de Deus sem ver, sem pegar em nada, sem tocar em nada. Mostra a existência de Deus de maneira racional. Ele chegou numa época lá na França que eu basto, eu sou o melhor, eu sou superior, Deus não precisa. Os positivistas, né? Iluminismo, na época do iluminismo. O iluminismo, os positivistas, eles eram dessa maneira. Eles pensavam assim, né? Mas o homem sempre quis acreditar em algo. O grande problema é que a igreja sempre mostrou uma outra coisa. Um Deus que vingativo, que punia, que era um Deus humanizado, antropomórfico, né? É isso que a igreja mostrava. E não dá para acreditar num Deus daquele, né? Vamos e venhamos. É preferível ser ateu. Se fosse só esse Deus que existisse, eu falava: você fica do seu jeito, que eu fico do meu, eu sou ateu. Eu não vou acreditar num Deus desse tipo, não. Para mim não serve
um Deus pior do que eu. Ou ele é Deus, né, infinitamente misericordioso, bom e justo, ou não é Deus. Se ele não é Deus, então não vou acreditar nele. Né? É isso que a igreja tinha para mostrar. Quando você mostra um Deus assim, você cria mais céticos, mais pessoas que não acreditam do que pessoas que tenham fé. É natural isso. Ainda mais para um filósofo que raciocina. Né? A filosofia é a ciência que nos ensina a raciocinar com lógica. Consequentemente, quem tem lógica, quem tem racionalidade, jamais vai aceitar um Deus antropomórfico. Um cara que se vinga, vai precisar ficar oferecendo coisinha para ele, para agradar ele. Não para. Né? Isso é pior que um rei humano. Né? Tem reis na história da humanidade que foram justos, que foram sérios. Né? Não são todos, são poucos, né? São minoria, mas existe história a esse respeito. Muito bem, vamos seguir. (122b), é isso? Não, 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? A resposta dos espíritos. Olha a puxada de orelha. Como ousar expedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha, que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Quer dizer, vocês notaram que eles sempre repetem a questão do livre-arbítrio? E no livre-arbítrio não tem interferência, nem Deus, nem Jesus, nem os espíritos, ninguém interfere no seu livre-arbítrio, ninguém. A liberdade de escolha é ampla e sua, porque fica restrito à sua responsabilidade tudo aquilo que você decidir, para o bem e para o mal. É problema seu, não é? Deus não criou o homem para seguir o caminho do mal. Pelo contrário, quando ele cria o homem simples e ignorante, o homem é neutro. Ele pode seguir tanto o caminho do bem como o caminho do mal, depende dele. Não é que ele tem que seguir o caminho do mal. Mas o fato é que a matéria corrompe, e corrompe grandemente o homem. Ele fica corrompido pela matéria, iludido. Você sabe por que o ouro ele atrai tanto o homem? Eu ouvi contar essa história outro dia, eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Que coisa! Na Terra sempre houve muita falta de água potável. Isso é os cientistas falando. Sempre houve muita falta de água potável. E o homem sempre se atraiu por coisas que brilham, porque as coisas que brilham lembram a água. E aqui, as pessoas se iludem muito com as coisas que brilham, não se iludem? Brilhou, o carro tem que estar brilhando, o sapato tem que estar brilhando, não sei o que tem que estar brilhando, não é? A casa tem que estar brilhando. Então, o brilho ilude muito. A matéria tem esse poder, esse condão de iludir o homem, não é? No seu estado, no atual estado evolutivo. Enquanto as ideias espíritas não atingem o homem, não mostram para ele que ele é um ser imortal, não é? Ele se ilude muito com a matéria. Porque ele fala, bom, peraí, eu não sei se existe ou se não existe, referido a Deus. Segundo, quando eu morrer eu não sei o que vai acontecer, então eu vou viver agora. O poeta escreve lá, a vida é uma só. Não se engane, amigo, ele diz, a vida é uma só. E se tiver outra, eu só acredito se o documento for escrito por Deus, assinado por ele e reconhecido firme em cartório. Está lá o Vinícius de Moraes. Não é? Então, o homem é levado a pensar dessa maneira. Quando ele se ilude com a matéria, ele é levado a pensar assim. Isso não é verdade. Quem pensa dessa maneira, pensa de maneira oposta à realidade. Porque o homem tem que refletir assim, de que serve a vida? Qual é o real objetivo da vida?
que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo? Os ateus e os materialistas dizem assim: só a morte dá significado para a vida. Eu acho um baita de um absurdo, porque morte não dá significado para nada. A morte é o fim, não é? Como é que a morte pode dar algum significado para alguma coisa? Onde está o significado da lisura, da honestidade, do bom proceder, da verdade, da pessoa de caráter, de bom comportamento, o pai de família, a mãe de família? E aqui estou excetuando condição social, estou excetuando condição financeira, estou excetuando qualquer coisa. Eu estou falando de procedimento, de caráter, de personalidade. Para que serve tudo isso? Criar uma família, se esfolar, trabalhar, produzir do ponto de vista financeiro, social, intelectual, moral. Para que serve tudo isso? Se fosse para acabar com 50, 60, 80, 100 anos. Não tem sentido. Por isso que o homem sempre foi ávido de acreditar em algo palpável, algo racional. É por essa razão. Porque alguns pensam da maneira que o materialista pensa, mas outros refletem de por que nós estamos vivendo se é para acabar em nada. Se é para acabar na lápide de um túmulo. O materialista ele é tão burro, tão absurdamente burro, que ele passa uma vida inteira fazendo coisa errada. Por exemplo, aqueles caras dos cartéis do México. Cartéis de droga. Sabe o que é chique entre eles? O cara que faz o melhor túmulo. Tem túmulo lá de 3 andares, que custou $100 mil, $200 mil, $300 mil, tem ar-condicionado, tem sistema de som. O chique entre eles é fazer isso. Vocês acham que cabe? O cara faz balbúrdia a vida inteira e acha bonito pra caramba ser enterrado num lugar daquele. Às vezes todo crivado de bala, porque a maioria morre por conta da violência. Né? É isso. Vamos ver aqui o que o Rafael escreveu. Não, Rafael nada. A Juliana escreveu: o André gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor vê a situação complicada que a internet traz aos espíritos oclusos e menos esclarecidos? Bom, da mesma maneira como qualquer outra ferramenta na vida. Nós utilizamos, por exemplo, uma arma para se defender ou para assassinar. Nós utilizamos um livro para ler coisas de filosofia, né? Coisas de cultura, e podemos ler um livro pornográfico, né? Como qualquer outra ferramenta no mundo. A ferramenta, ela está, e todas as ferramentas que existem na Terra estão aí para serem utilizadas de maneira boa, correta, né? No sentido de fazer o homem crescer e no sentido de fazer o homem se prejudicar a si mesmo. São neutras. Como o dinheiro é neutro. O mesmo dinheiro que compra remédio, que compra comida, compra arma para matar. Né? Então, eu acho que o que eles chamam de espírito ocluso, ou menos esclarecido, talvez seja no sentido de menos favorecido pela cultura. Mas nós temos que lembrar o seguinte: as pessoas, de uma maneira geral, né, e isso a gente pode até visualizar, constatar na prática, conversando com as pessoas que a gente considera de menos capacidade cultural, todas, de uma maneira geral, em média, têm uma boa capacidade intelectual. Então, a pessoa, às vezes, ela, por falta de cultura, ela não define, mas ela intui. Não é? Ela intui o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o caminho que ela deve tomar. A criança faz muito isso. Não é? Enquanto ela não cresce, enquanto ela não tem uma certa maturidade. Não é? Ela define muito, ela intui muito as coisas. A criança tem uma percepção e com aquela falta de malícia que é inerente para a criança, ela fala verdades incontestes, doa quem doer. Eu não gosto de você. Você é feio, você é feia. Né?
Isso é uma prova da capacidade da criança intuir sem saber definir exatamente e falando sem malícia. Né? Muita gente ainda é assim na Terra, ainda age mais ou menos como a criança. Nesse caso, o espírito não traz uma bagagem também? Sem dúvida, a gente tem que considerar isso também. Né? Os espíritos que encarnam na Terra não são espíritos de primeiras encarnações, já trazem um progresso intelectual e moral de outras encarnações. Consequentemente, não são espíritos totalmente não esclarecidos. Ao contrário, não existe gente aqui que nunca encarnou, que nunca viveu. Né? Todos nós, de uma maneira geral, já tivemos milhares de encarnações e trazemos uma bagagem dessas encarnações. Nós vemos aí em filmes da internet, né? E também no celular, a gente cansa de receber, né? Criança que anda de skate com meses de idade. Né? Meses de idade andando de skate com uma desenvoltura, uma criança, outro dia, um chinesinho, de uma menina, acho que era, né? 6 anos de idade, 5 anos, tocando brasileirinho no piano, uma capacidade. Como explicar? Né? Se não for pela encarnação, pela lei da encarnação, da reencarnação, como explicar uma capacidade dessa? Se ela não aprendeu em outra encarnação, como é que ela pode ter essa capacidade, essa desenvoltura, essa capacidade de realizar coisas que eu, com o burro de 62 anos de idade, não seria nem chegar perto do piano. Mal saberia abrir a tampa das teclas ali e tirar o feltro de cima delas. E, embora admire muito quem toca um bom piano, quem toque bem um piano, mas não sei fazer nada no piano. Uma criança de 5 anos é capaz de ter uma desenvoltura muito grande. Né? Nós vemos outros, por exemplo, um homem no Rio Grande do Sul, ele já tem seus quase 70 anos de idade, fala fluentemente 56 línguas, conhece 200 e poucas línguas, entre elas 7 ou 8 línguas mortas, que não existem mais, né? E fala fluentemente 56. De onde vem essa facilidade? Né? De onde vem essa capacidade de memorização, né? Essa capacidade de gravar cada língua, de falar cada língua? Kardec mesmo falava várias línguas, era um poliglota, né? No seu tempo, né? E assim consequentemente. Então, as ferramentas que vêm para o homem, elas vêm no tempo certo. Nós é que nos encarregamos de usá-la de maneira, a princípio, de maneira errada. A internet, hoje, ela é muito mais bem aplicada do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Não estou falando de Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, né? Aliás, ela foi construída com propósitos bélicos, diga-se de passagem. Não tinha esse propósito que tem hoje. Por exemplo, nós estamos transmitindo um curso de filosofia pela internet. Jamais o criador da internet pensou nessa possibilidade. O propósito era bélico, o propósito era de desenvolver tarefas bélicas, tarefas de guerra, né, no campo de batalha, facilitar a agilidade da comunicação no campo de batalha. Esse era o propósito primário da coisa, né? Então, a ferramenta chega para o homem sempre na qualidade de ferramenta positiva, de ferramenta no sentido de facilitar a vida do homem. O uso que se faz dela está proporcional àquilo que nós estamos estudando hoje, que é o livre-arbítrio. Né? Por exemplo, a força atômica. Não é? Ela primeiro foi usada para quê? Para criar a bomba que atacou Hiroshima e Nagasaki. Né? Morreram lá milhões de pessoas. Né? Hoje é a mesma que cura câncer. O avião também. A princípio o meio de transporte, mas hoje se usa mais como meio de transporte, mas foi usado para a guerra, com certeza. Tanto é que Santos Dumont, que foi uma das causas do suicídio dele. Muito bem. Vamos lá. Eu espero que tenha satisfeito aí, a resposta tenha satisfeito o André. E se houver mais alguma pergunta, fique à vontade, viu, André? É um prazer tê-lo conosco também. Abraços aí a você, a esposa e a todos aí. Muito bem. Nós estamos na 124, não é isso? A mais conhecida como 124ª. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto,
Haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Resposta sim, por certo, e constituem a grande maioria. Olha que interessante. Ninguém, a pergunta de Kardec é uma pergunta didática, com o objetivo de extrair conhecimento. A gente pode dizer que, pela resposta dos espíritos, a maioria, a grande maioria dos espíritos não segue o bem absoluto nem o mal absoluto. Não existe isso. A evolução ela é feita de maneira espiralada. Às vezes a gente está na melhor da nossa situação, na outra encarnação a gente, né? Você fica fazendo isso, né? Porque é natural no homem, ele está aprendendo. E no aprendizado ele pode cometer equívocos. Não são erros, são equívocos. Porque se o mal é temporário, se a nossa condição de atraso espiritual ela é temporária, isso é temporário. Essa situação é temporária. O mal não é absoluto, como o bem não é absoluto. Não é? É conta disso. É importante dizer que a causa não está nele, mas no exterior, nas influências que ele segue. Então, assim, embora ele tenha o livre-arbítrio, mas ele se segue, as coisas acontecem de uma tal maneira que é como se fosse algo irredutível. Exatamente. Não tem como. É o que a gente comentou no momento da pergunta, lá que você está comentando agora. O homem ele se corrompe pela matéria. E essa corrupção, esse corromper-se pela matéria, pelo brilho da matéria, pelas coisas materiais, é natural. Porque ele está sempre, desde das suas primeiras ligações com o universo, ligado à matéria. Matéria, até o momento que ele desperta para a sua condição espiritual. Aí ele começa a dar um outro rumo na sua existência. Ele sai desse caminho, que é o caminho comum, e passa a dar um outro rumo para a sua existência. Eu acredito que essa é a grande maioria. Né? Até o momento que ele não firma, né, a sua convicção na vida, na sobrevivência da alma, ele dá aquela titubeada, porque a mãe me ensinou que Deus é bom, não sei o quê, mas Deus não é tão bom assim, caramba, como tem gente morrendo de fome, olha como tem guerra no mundo. Está cheio de gente que discute isso. Né? As injustiças sociais. As injustiças sociais, que são sempre, que muitos inclusive atribuem a Deus, né? As injustiças sociais, e que não é atributo, não é causa de Deus, mas sim coisa do homem, né? É coisa feita pelo homem, né? Devido ao egoísmo humano, né? Existe a injustiça por conta disso, mas o homem sempre discute muito isso, né? Até o momento que ele realmente firma a sua convicção. A partir do momento que ele firma a sua convicção, o que acontece? Pode vir chuvas e tempestades, que isso não vai mudar de maneira nenhuma. Pode acontecer o que for. Porque ele não centra mais a vida dele na vida de encarnado, na vida material. Ele vai centrar o foco no seu verdadeiro interesse, que é a vida espiritual. Essa é a realidade. Passa a ser tão pequeno, né? As justiças sociais passa a ser tão pequeno, né? Não entendi? Encarando para o lado espiritual, essas injustiças sociais parecem ser quase nada. Né? As injustiças sociais, a gente poderia dizer que são justiças sociais. Seria causa e consequência. Na verdade, são oportunidades. Né? São oportunidades. São consequências naturais do mundo como o nosso. Entendeu? Que o espírito, numa encarnação, sendo rico, e usando da maneira que usa, que a maioria usa o dinheiro, ele vai gerar consequências para outras encarnações, onde ele pede para estar nessa situação que nós chamamos de injustiça social. Ele pede para estar nessa condição. Por quê? É dessa condição, né? É dessa situação de lodo que vai nascer é do lodo que vai nascer aquela flor, como é que chama? A flor de lótus, né? Que nasce do lodo. Né? É dessa situação. É dessa situação que ele vai tirar o melhor dele. Né? Porque é sempre de situação adversa que o homem tira o melhor. O homem não tira o melhor da situação de comodismo. Quando ele está bem, quando está tudo certo, ele se acomoda. É natural. O homem, ele sempre trabalha, a lei dele é a lei do menor esforço. Né? Se possível, que o mundo acabe em barranco, porque eu quero morrer encostado. Se possível. Aqui tem uma outra pergunta, ele gostaria de complementar a pergunta anterior.
Ele diz que a internet é, sem dúvida, uma das coisas mais mágicas criadas no mundo contemporâneo. Porém, seu receio é de que com ela vêm outros Hitlers, Mussolinis e outros. Isso é possível? Corremos o risco? Sempre nós corremos o risco. Nós não temos explicitamente Hitlers e Mussolinis, né? Esses pessoas como essa no mundo, mas implicitamente nós temos. Muitos Hitlers e muitos Mussolinis, implicitamente. O que faz o presidente dos Estados Unidos se não agir como Hitler? Ou como Mussolini? Né? Com o absolutismo de um imperialista. Vai lá no país do outro e diz assim, não, você tem arma letal aqui, eu vou entrar no seu país e vou destruir as armas, e com isso ele destrói hospitais, crianças, velhos, famílias, e depois no final da conta, contra a ordem da ONU, contrariando uma ordem da ONU, né? E depois no final das contas se sabe que não tinha arma nenhuma, e até aí ele já destruiu tudo, destruiu o país, não é? Mas a grande realidade é que ele estava buscando benefícios materiais, ou seja, o grande objetivo dele era o óleo, não é? Era o petróleo, tá certo? Então nós já temos, viu, André? Você não se preocupe com isso, porque nós sempre teremos o homem, o grande fator, o primeiro fator de importância para que as coisas sejam como elas são no nosso mundo, é uma coisa chamada egoísmo. Essa é a grande chaga da humanidade. Enquanto houverem egoístas, haverão Hitlers, Mussolinis e outros que tais, né? Outros dirigentes absolutistas, né? Com regimes tais como o nazismo, o fascismo e outros ismos que acontecem por aí, né? Mas o Senhor o tempo é o Senhor da razão, né? Nós vemos aí, por exemplo, a queda do Império Russo, né? Que se achava o melhor regime do mundo, né? Dominou basicamente toda aquela região do nosso planeta, né? E que hoje se resume a quase nada. A importância deles é muito relativa no mundo, né? É muito relativa no mundo. Hoje a importância do regime é nenhuma, né? É um regime falido. Então, em Roma se dizia que todos os caminhos levam a Roma, né? Hoje só o avião leva até Roma e mesmo assim é um paísinho de nada, no meio da Itália, né? sem importância nenhuma, com muito pouca importância, né? Sem expressividade nenhuma, nem econômica, nem religiosa, porque o catolicismo, se você for avaliar o catolicismo, de 100% no universo de católicos, você já tira logo 50% a 60% que são católicos apenas por rótulo, aquele cara que se diz católico. Desde que sobe, desses 40% a 50% que sobe, você tira 25%, que é aquele cara que eventualmente, num batizado, num casamento, ou numa missa de sétimo dia, ele vai na igreja, né? Então de 100% sobe aí 20%, 25% desse número de pessoas. Na realidade os católicos são os religiosos que não deram certo, porque eles estão buscando alguma coisa e não vão encontrar dentro do catolicismo, porque onde tem dogma, onde tem imposição de fé, ninguém encontra nada. É por isso que o Espiritismo não é uma religião, não é? O Espiritismo é uma filosofia, uma ciência que trata de mostrar ao homem qual é o seu verdadeiro interesse. E é uma proposta, não é? Ele propõe, e o homem dispõe dele como ele achar melhor, não é? Mas fique tranquilo, viu, André? Eu particularmente não tenho absolutamente receio nenhum quanto ao aparecimento dessas pessoas, porque quem se deixa levar, quem se submete a raciocinar em massa, raciocina em massa não por conta da internet, raciocina em massa, por exemplo, por conta da televisão, né? A televisão é o maior veículo de condicionamento de raciocínio em massa que existe no planeta, né? É uma mídia que impõe a maneira de agir, de pensar, de se vestir, de se comportar, né? E isso há quanto tempo acontece, né? Por exemplo, o Rede Globo de televisão, que impõe, né, para o público brasileiro aquilo que ela quer impor, né? E é uma mídia menos poderosa que a internet, porque a internet é mais poderosa, eu particularmente entendo que a internet é mais poderosa que a televisão, mas a televisão ainda continua mandando no pedaço, né, como costuma dizer a molecada, impõe, né? E faz, e cria, né, entre aspas, implicitamente, não explicitamente, mas implicitamente, cria regimes totalitários, né? Porque ela está implicitamente ditando quem deve dirigir o país,
como se deve dirigir o país, como se deve comportar, o que nós devemos usar, como nós devemos falar, né? Como nós devemos nos comportar, e etc. Em quem votar, né? Dirige tudo isso. Muito bem. Só que essa massa pensando, ela vai cada vez diminuindo mais. Né? Exatamente. O grande combustível que alimenta políticos como nós é a ignorância. A ignorância é o alimento, é o combustível que alimenta políticos como nós. Eles se aproveitam da ignorância do povo. O nosso povo, nós nunca exercemos a democracia, nunca, né? É um povo que nunca exerceu. Se nós pegarmos a história do país, desde o século XIV, século XIV, XV, que os primeiros contatos que nós tivemos com o poder, até os dias de hoje, nós nunca tivemos democracia no país. Nunca. Absolutamente. Nós nunca tivemos. Como exercer uma coisa que nós nunca conhecemos? Só aprender. Nós temos que aprender, né? Consequentemente, nós ficamos aí sob o jugo de uma televisão como a TV Globo, etc. Muito bem. Questão de número 125. Muito bem, essa aqui para nós terminarmos, hein? Pergunta: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Kardec acrescenta: para essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas às quais sucumbem. Então, para o espírito não existe eternidade. É que os espíritos sofredores, eles dizem que sofrem eternamente. Sofrem muito, sem vislumbrarem nenhuma possibilidade de melhora da sua situação. Não é? Eles não enxergam uma saída. Eles não enxergam uma saída. Né? Como a pergunta também é didática, porque Kardec sabia que isso não era verdade, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? É claro que sim, porque é sempre temporária essa situação. Não existe mal absoluto, não é? Não existe absolutamente. O que é absoluto é o bem, é a verdade, é o amor, não é? Mas o mal absoluto não existe. Mas, como ele diz aqui, o caminho vai ser mais longo, apenas isso. Vão demorar um pouco mais, mas chegarão com certeza. Não existe a segunda morte, não existe o espírito que vai ficar lá eternamente no umbral, até porque o umbral não existe, né? Não existe absolutamente nada disso. O que vai acontecer com ele é que ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai chegar no mesmo ponto em que todos nós chegaremos. Vamos anotar a questão de número 126 para retomar o nosso próximo encontro. Hoje é dia 14/7/2014. Alguém quer acrescentar alguma coisa? André, se quiser fazer mais alguma pergunta, dá tempo ainda, viu? Eu estou lendo um livro, a análise do clube, que o personagem do livro vê o espiritismo como filosofia, ciência e consequências morais. É isso mesmo, é o que Kardec fala. É o que Kardec fala. Religião não é religião, é uma consequência moral, né? Kardec vai falar isso da mesma maneira, só que no seguinte sentido, ele diz assim: o espiritismo difere em muito das religiões convencionais. Por quê? Não tem hierarquia sacerdotal, não tem dogmas, não tem rituais. Basicamente é isso. Né? Portanto, nós podemos dizer, segundo as palavras dele, portanto, nós podemos dizer que o espiritismo não é igual às religiões constituídas. Kardec era muito educado, né? Era muito elegante no falar as coisas.
Eu já sou mais direto. Eu digo, da mesma maneira que ele, Espiritismo não é religião. Até para fazer essa separação bem clara entre uma coisa e outra. Né? Mas Kardec, continuando, ele diz assim: o objetivo da religião é tornar o homem melhor. E o Espiritismo faz isso com maestria. Por quê? Ele faz com que o homem reflita a respeito de si mesmo, a respeito da vida e a respeito de Deus, fazendo com que ele tenha uma consciência melhor a respeito desse conjunto, né? Tornando-se uma pessoa diferente. Consequência moral do Espiritismo. Então, Kardec diz assim: Espiritismo é uma religião. Nesse sentido, no sentido de tornar uma pessoa melhor. A religião que não torna uma pessoa melhor não é uma boa religião. Não vai até o seu objetivo. Não é uma boa religião. Aqui tem, parece que uma outra pergunta. Ele vai fazer uma pergunta boa aqui, viu? Legal, ele fez a seguinte pergunta. O André continua questionando sobre o poder da internet, referindo-se do que seria capaz de ter sido feito se ela tivesse caído nas mãos de Stalin, por exemplo. Um assassino ignorante, sádico, sanguinário, e conduzindo grande número de outros sádicos. É verdade, mas Stalin foi do chifre, bárbaro, do chifre furado. Ele matou milhares de pessoas, inclusive amigos, parentes, todos aqueles que estavam em volta dele. Quando ele acabou de matar, ele tinha uma lista, e ele todo dia assinalava nomes para serem mortos. Quando ele matou o último, ele deitou, ele não dormia, praticamente não dormia. Quando ele deitou no sofá para dormir, o que aconteceu? Acordou morto. Ou seja, não acordou. Ninguém acorda morto, né? A não ser que vá fazer o teste do bafômetro. Ele deve ter se levantado, foi até o banheiro e não embaçou. Aí ele falou: estou morto. Bem, eu de certa maneira, André, já respondi a sua pergunta, porque eu disse para você e para os nossos companheiros que estão aqui estudando conosco que as ferramentas elas chegam à mão dos homens no momento certo. Não há como uma ferramenta chegar no momento errado na mão de um homem. Né? Por isso, por exemplo, nós podemos citar, e o André sabe disso, porque é uma pessoa esclarecida, e todos aqui também são, que por isso que a força atômica não chegou na mão do Hitler. Hitler ele tinha uma pesquisa muito grande, muitos cientistas trabalhando nesta pesquisa. E não chegou, tanto que ele fez as V2, depois as V6, uma coisa assim, que eram mísseis de longo alcance. Ele bombardeava, naquela época, né, para 1940, ele bombardeava da Alemanha, ele bombardeava a Inglaterra com mísseis teleguiados, né, as V2 e tal. Né. E ele tinha uma pesquisa muito profunda, muito grande, muita gente empenhada nessa pesquisa, de descobrir a força atômica. Porque se ele cria a bomba atômica um momento antes do norte-americano, ele teria ganho a guerra. Soltava uma em cada grande capital, pronto, está resolvida a parada. Né? Mas o fato é que, acima de todos nós, né, acima do homem, estão as leis naturais, que foram criadas por aquele que nós aqui, particularmente, por aqueles que estudam o Espiritismo, chamam de causador, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. E não há como ser diferente.
Uma ferramenta não cai de maneira errada na mão da pessoa errada, na mão do homem errado. Ela é dada para o homem. Né? A gente muitas vezes julga o norte-americano de ter bombardeado com essa bomba Hiroshima e Nagasaki, e muitos dos historiadores dizem que os Estados Unidos soltou essas bombas lá desnecessariamente, mas eu entendo, estudando a história, e talvez o André concorde comigo, que não foi desnecessário não. O japonês, ele é muito orgulhoso, muito vaidoso, muito cioso de si mesmo. E mais, o japonês não tinha, até aquele momento, perdido nenhuma guerra. Ele guerreou contra todo mundo que está à sua volta, inclusive submeteu a China, que é um país infinitamente maior do que ele, submeteu a China, dominou a China e jamais havia perdido até aquele momento uma guerra. Eles consideravam o seu imperador um Deus vivo. Não sei se vocês sabem. Era um Deus vivo, um Deus que, na forma de homem. Então, o japonês sempre foi muito cioso de si mesmo. Eles não estavam dispostos a cederem, não estavam dispostos a se renderem, mesmo com os norte-americanos às portas do Japão, porque eles estavam ali nas ilhas do Pacífico, né? Já tinham inclusive dominado várias ilhas, e eles estavam prestes a chegar no Japão, né? Prestes a dominar o Japão, e o japonês não se rendia absolutamente, né? Então eu entendo que de alguma maneira houve dois propósitos para se jogar a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima. Primeiro, realmente para dobrar o orgulho japonês, e o segundo para testar a potência da bomba, para saber qual era o verdadeiro efeito da coisa, né? Mas esta bomba chegou na mão de quem deveria chegar no momento que deveria chegar, né? Porque se chega na mão, não chega na mão dos aliados, e chega na mão de Hitler, nós hoje estaremos falando de outras coisas e fazendo outras coisas com certeza. Mas nós sabemos que existem as leis naturais, né? E que elas providenciam a vida no universo, né? Elas são feitas para isso. Elas têm um peso soberano sobre o homem. É elas que regem a nossa existência. Consequentemente, eu não tenho a menor dúvida de que a internet jamais chegaria na mão de um assassino como esse, porque realmente seria utilizado de maneira inconveniente, de maneira errada. Esse é meu ponto de vista, o ponto de vista de nós que estudamos a doutrina espírita. Nós temos uma visão um pouco diferenciada, não temos a visão só material das coisas, não é a visão só do mundo material. A nossa visão é um pouquinho mais ampla, né? E nós sabemos que Deus, através das suas leis, respeitando sempre o livre-arbítrio do homem, ele rege o universo através das leis naturais. E não tem nada errado, está tudo certo. Tinha que existir um Stalin, sim, tinha que existir um Hitler, tinha que existir um Mussolini, como tem que existir um Estados Unidos da América do Norte imperialista, fazendo o que faz, para dobrar a vaidade e o orgulho do homem, para o homem entender que a fraternidade, a união, a paz tem um valor muito grande, né? Vamos. Como? Tem que cair as torres. Tem que cair as torres gêmeas para dobrar o orgulho e a vaidade dos norte-americanos. E acho que vai além disso, né? Porque até nós comentamos uma vez isso. Mesmo que tivesse acontecido a pior tragédia do mundo e que não existisse mais mundo hoje, isso não ia mudar nada. Não. É desse ponto de vista também que a gente raciocina, né? Porque o Kardec pergunta para os espíritos que se o nosso mundo deixasse de existir, o que aconteceria? Absolutamente nada. Os espíritos são imortais. O nosso mundo ele tem um valor muito relativo. O espírito pode viver num planeta como o nosso, assim como pode viver em qualquer outro desses bilhões, trilhões de planetas que existem, que estão na mesma situação que o nosso, e viveria do mesmo jeito, faria ali a sua evolução, simplesmente, né? E certamente nesses outros mundos deve ter lá os seus Hitler, os seus Mussolini, os seus imperialistas. Muito bem, vamos então fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida,
fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para discutir a vida, aprender com os espíritos superiores a dignificá-la através do trabalho útil por nós e pelos nossos irmãos. Queremos hoje pedir bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos viver e trabalhar sempre. E, sobretudo, Senhor, orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.